apresentar para vocês, juntamente com meus amigos Davi Magno e Rosemiro Miranda, sobre o filme A Invenção de Hugo Cabret, sobre a disciplina, a experiência artística e a prática de ensino de arte, com o professor do filme. Ao longo do filme, ele faz a homenagem à arte tão fascinante que é o cinema. O filme todo mostra a parte histórica do cinema, quando a atriz e o ator mostram durante o percorrer do filme algumas partes de primeiros cinema feita, e citam muito os irmãos Lumière e Georges Méliès, e que vão falar um pouco sobre ele daqui para diante. Mas o filme é uma declaração de amor ao cinema. A Invenção de Hugo Cabret é um filme britânico, lançado em 2011. Ele é do filme de gênero de aventura, mistério e drama. Este filme é dirigido por Martin Scorsese, com o roteiro de John Logan, e faz uma inspiração do livro A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick. O cenário desse filme, que foram remontando, é um cenário como fosse de 1930. Temos aqui na imagem os irmãos Lumière e Georges Méliès. Ambos aparecem no filme, são lembrados sempre no filme pelo ator e pela atriz. São marcados, cada um com as suas características. Dou exemplo aqui dos irmãos Lumière, que são documental, científico, cotidiano, que são produzidos por eles. E tem a produção também de Georges Méliès, que é ficcional, fantasioso, imaginação. Eu dou esse panorâmica aqui porque os irmãos Lumière foi um dos pioneiros a fazer essas produções de filme. E posteriormente eu vou falar sobre esse percurso. E posteriormente veio Georges Méliès, que foi inspirado pelos irmãos e se encantou pelo cinema e fez essas pequenas produções, como foi do primeiro, que foi ficcional. O slide agora do irmão Lumière é considerado um dos inovadores do cinema, né? Eu vou falar pelo primeiro irmão, Auguste Lumière, que é nascido em 1864, e tem o segundo irmão, que é o irmão Louis Lumière, que foi nascido em 1869. Ambos nasceram na França. Ele era pintor, mas foi observando como estava ocorrendo essa modernidade daquela época, a surgimento da fotografia, decidiu assim trabalhar com fotografia como seu trabalho, se incluindo no mercado de trabalho. Sua esposa, a mãe dos irmãos Lumière, ela também ela era lavadeira, mas também seguiu essa linha de fotografia, observando, entrando nessa modernidade, como uma forma de ganhar dinheiro. Mas houve uma baixa renda da família, teve esses problemas financeiros, e os irmãos Lumière, que eram estudiosos, pesquisadores, eles foram para laboratório. Assim, eles procuraram, pesquisaram, estudaram, assim criaram uma invenção. Por que inventaram uma invenção? Porque havia uma problemática ali, porque a fotografia naquela época, a foto demorava muito para ser revelado, para secar, tudo mais. Então eles viram com uma problemática ali nas suas pesquisas para fazer uma forma de fazer agilizar mais o seu produto, que é a foto, né? A fim de pegar cliente, conquistar mais clientes e tudo mais. Assim eles inventaram o que? Foi a placa seca, que foi batizada por ele de etiqueta azul. Deu muito sucesso naquela época, deu tanto sucesso que a renda da família foi muito elevado, muita gente gostou, foi para a exposição e deu muito sucesso.
assim consideraram assim uma maior elevação entre suas economias da sua família. O Thomas Edison, que foi o inventor também da lâmpada incandescente, né, inventou o kinetoscópio. O que é kinetoscópio? Era uma caixa que tinha um pequeno orifício que no tamanho de um olho, né, onde as pessoas, que somente uma pessoa observava desse orifício, lá dentro fazia um mecanismo de fotos sequência, fazendo assim uma foto de movimento. Daí assim é o ponto de partida para o início de uma nova inovação para chegar no cinema, que os irmãos Lumière observaram essa nova inovação. Irmão Lumière disseram assim: devemos recorrer ao dispositivo que ataque a película em repouso e que acelere a retarda até a sua imobilidade quando projetada a imagem. Dito nisso, repete que, partindo dessa ideia, produzir a primeira dito cinema, A Saída da Fábrica, que foi um documentário, considero hoje em dia um documental, né, observado que a saída dos trabalhadores, dos usuários do trem, saindo de uma portaria longa, que foi uma gravação, vários registros de foto em um só segundo, e foi nesse processo que foram considerados documentário observado, né? Que teve essas características como pouco movimento de câmera, ausência de trilha sonora e ausência de narrativas. Logo se chamou a atenção pelas produções do irmão Lumière, né? E tentou assim seguir essa linha de trabalho nessa produção, né? A sua carreira no cinema produziu mais de 500 filmes, inclusive A Viagem à Lua, de 1902. Então é uma longa, pequena curta-metragem, né? E foi considerado a primeira produção com narrativas. Posteriormente, com essas produções, o Georges Méliès teve uma grande inspiração com a das produções dos irmãos Lumière, né? Então, eles tiveram um pouco de contato, tanto é que os irmãos tentaram descorajá-lo de fazer essa produção, trabalhar dessa forma, acreditando assim um pouco de o que pode acontecer posteriormente, né? Como fosse uma derrubada da sua produção de trabalho, né? O Georges, claro, né, Méliès, não chegou a seguir esse raciocínio dos irmãos e continuou com o seu desejo, seu sonho, né? Então ele criou a Viagem à Lua, em 1902, que foi um filme de ficção. Dos irmãos, observando que o Georges Méliès estava fazendo várias produções, os irmãos decidiram fabricar, produzir e distribuir essas produções e materiais, né? Passados os anos, os irmãos deu uma paralisada e, por fim, decidiram voltar para o laboratório, onde começaram a buscar inovações em fabricações na área de eletricidade, de automotivismo e até mesmo na área da medicina. Posteriormente agora, vamos falar agora sobre a parte dentro do filme agora, com meu amigo Rosemiro. Bem, pessoal, no caso do Rosemiro, que teve que se ausentar, apresentando o seu laudo médico, né? Eu vou fazer a continuação pela parte dele, tá? Bem, pela parte dele, eu começo falando sobre a parte do que o filme faz uma pequena alusão ao homenagem ao Charlie Chaplin. Decorrer do filme, ele passa na parte do filme
a parte da obra do Tempos Modernos, de 1936. A parte do filme remonta ao cinema mudo, que, embora seja não tenha narrativas de vozes e diálogos entre os personagens, ao espectador que existia um cinema mudo que, de acordo com o personagem, ia fazendo movimentos, através da comunicação, era a parte dos gestos, a parte da música, a emoção da música, às vezes alegre, às vezes triste, a tensão no momento, fazer essa demonstração que existia, apesar que não tinha essas falas narrativas, vamos dizer assim, mas tinha a parte por trás, a música, mostrando só a emoção naquele momento, o gesto da expressão facial do corpo, que fazia parte da alusão do cinema mudo, que um dos pioneiros foi o Charlie Chaplin, né, dos tempos modernos, como foi mostrado também no filme da invenção do Hugo Cabret. Essa movimentação do corpo, na interação desengonçada que Charlie Chaplin tinha, que fazia expor um pouco sobre o humorismo, né, que Charlie Chaplin havia. Passando o slide. Decorrer também no filme, também mostram indiretamente parte da técnica do stop motion. O que seria essa técnica? Seria um cenário, né, que monta um cenário e faz pequenas fotografias e fazendo pequenas mudanças de acordo cada fotografia, né? Por exemplo, tira uma foto, né, naquela paisagem, faz uma pequena mudança, mudança e tira outra foto, aí fica fazendo aquelas alterações bem pequenininho. E transforma em tipo uma foto em movimento, né? Cada mudança pequenininho remonta quando faz sequências fotográficas, faz aparecer que tem um movimento naquelas fotos. E faz até o Júlio Verne, né, que diz aqui no slide que não teve contato direto com o cinema e mais lembrado, né, que suas obras inspiraram diversos filmes. O Hugo Cabret, eu falo do personagem, é um jovem que perdeu seu pai muito cedo, que posteriormente o pai morreu na hora que estava tentando desvendar o mistério, né, da máquina que estava fabricando, né, que estava conduzindo ali, né, e posteriormente, quando o filho, né, o Hugo Cabret, ele descobre uma nova, vamos dizer assim, um novo processo que poderia ocorrer, o pai acaba falecendo, né? E é levado até o tio, né, que ele é alcoólatra, que ensina a manter o relógio da estação. Quando o seu tio desaparece, o Hugo continua a cuidar do seu relógio sozinho, né? E sobrevivente dá ao roubar comida, peça, para sua sobrevivência, né, comida, e pegar peças, roubar peças para que faça cano dentro daquela maquinagem que tinha, né, daqui engenhoso, né, da maquinagem que estava tentando desvendar aquele mistério daquela máquina. Ele acreditava que autômato, que é chamado essa máquina, deixado por seu pai, contém uma mensagem importante que se dedicou, né? Que é uma mensagem que queria transferir quando consertasse e escrever, como realmente aconteceu, né? No final do filme, quando consertasse. O Hugo é engenhoso, né? Determinado, que enfrenta muitos desafios enquanto tenta desvendar, né, o mistério daquele autômato. Então, decorrer do personagem, ele encontra uma amiga, né, que eu vou falar posteriormente. Passando o slide aqui. Bem, o Hugo é forçado a encontrar outro lugar para morar, né, como eu falei, porém só não tem um lugar apropriado para ir, nem ficar em um orfanato. O garoto viver em uma estação de trem. O tio dele leva o Hugo para a estação de trem. O tio acaba ensinando a manusear o relógio da estação, e sempre que fazer aquela manutenção do relógio e deixar
com certeza sempre nos horários certos, tudo correto, deixando tudo certinho, né? Aí quando o tio desapareceu, o Hugo assumiu esse papel, dessa função de ser sempre fazer a manutenção, fazer funcionar. E claro, né, quando ele roubava comida, pegava as peças, o Hugo sempre observava também dentro daquele relógio, né, a parte externa, que era o movimento das pessoas indo, a correria do tempo, né. Passando o slide aqui. Hugo sobrevive cometendo pequenos furtos, né, obtendo comida e mecanismo, enquanto observa o acúmulo de pessoas na estação, como já falei. Que ali, aliás, mostra que as pessoas estão sempre apressadas, justifica o relógio sempre na figura tão recorrente. Hugo percebe, né, que essa decorrência mostra como é a vida daquela época, como eu falei logo no início do vídeo, que nos anos no início do século passado, como era o movimento daquela época, que tinha muito, precisava de pessoas para trabalhos, então tinha muito fluxo de pessoas para ir se movimentar dos trabalhos, né? Que hoje em dia acredito, tem muito desemprego justamente por causa dessas tecnologias foram inovando e as máquinas acabou sendo a mão de obra, não ser descartando a mão humana, né? Mão de obra humana. Bem, o filme traz essa mensagem que não temos tempo a perder. Se queremos algo, é melhor irmos atrás a fazer por onde. Caso contrário, podemos perder a nossa oportunidade. Ou pior, podemos ser esquecidos até apagado tudo o que já fizemos. Georges Méliès, por exemplo, entende muito bem como o tempo pode ser crucial nesse sentido. Eu passando aqui, vou falar sobre o personagem da Isabelle, que a Isabelle é a coadjuvante necessário para o personagem, né? Principal com quem conversa e expôs suas motivações, né? Foi ela que teve a companheirismo, quando teve também o inspetor, né? Que foi no filme foi considerado como um vilão. A Isabelle foi uma companheira, né, de sempre ficar orientando, fazer motivações, fazendo que o Hugo acredite no seu trabalho, que estava lá do função. Conversar com ele sobre a questão, sobre aquela maquinagem, que é o autômato, né? Tinha uma chave, né, que posteriormente eles percebem que a chave que estava no cordão, o cordão dela tinha uma chave, ligava essa chave ao autômato dessa maquinagem. Juntos perceberam que com a chave que era feita de coração, aí era justamente o autômato tinha um formato de coração, aí colocaram essa chave, giraram e o autômato começou, que a máquina começou a movimentar e percebeu que começou a escrever e fez o desenho, né, que foi o do Hugo, do desenho que é uma lua, né, com uma bala, que foi justamente do Méliès, né, a obra dele do Méliès. Vou falar do inspetor da estação, né, que como já falei que ele foi considerado como um vilão, né. O inspetor, ele tinha um problema na perna, então porque ele conta no filme que ele foi à guerra, né, e lá teve esse acidente durante a guerra e teve que usar essa máquina na perna. Mostrando que já estava tendo essas inovações das tecnologias para a saúde, né, das suas limitações e essas tecnologias, e aqui o personagem ainda continua a andar, né. Mas de vez em quando ele fazia aquela manutenção, colocar um pouco de óleo, que às vezes travava, mas continuava, né, em seu trabalho, né. Que eu lendo aqui, o filme ainda corta uma espécie de vilão representado pelo inspetor da estação, mas ele assumidamente só está ali para gerar um pouco de tensão e o drama necessário para o final do termo de sentimento e recompensa, né? Como falei, que o gênero também faz parte do drama, né? É um drama, né? Um mistério, nessa tensão que o filme nos dá. Falando sobre a obra do Martin Scorsese, ainda que pequena e pontual, faz uma crítica ao cinema comercial de Hollywood, precisamente a maneira automática de produzir filmes, sempre no mesmo modelo ou padrão,
estereotipos, tudo a fim de criar algo que faça muito dinheiro ou pouco tempo, sem se importar com a parte artística do produto, né? Essa obra do Hugo Cabret, né, mostra sobre, não queria um objetivo, né, uma história, criação, tudo mais, de cima de mostrar a importância do cinema, que existia todo um processo para chegar a esse cinema, mostrando a história, né, falando sobre os inventores, que são os irmãos, Lumière, né, e o Méliès também, né, e toda essa essência que o cinema transformou para a gente, né. Para quem é apaixonado, né, ou fascinado pelo cinema, dificilmente não irá se emocionar com a invenção de Hugo Cabret, né? Porque a longa é uma aberta declaração de amor ao cinema. Trata-se de um convite ao público geral para estudar um pouco mais a respeito de sétima arte, que como no filme, que ele pega um livro junto com a atriz, né, com a amiga dele lá no filme. Quando abre o livro, tem toda a trajetória do filme, fala sobre a parte do trem, né, que conta, a parte do filme conta que a parte do trem que as pessoas, ao ver pela primeira vez no cinema, que quando passava o trem, as pessoas se assustavam pensando que o trem ia atravessar a tela, aí começavam a se afastar com medo, porque era um novo contato com uma tela grande, com o cinema. E decorrer e conta a história, né, do cinema dentro do filme até. Então esse filme, né, faz alusão sobre quem é apaixonado pelo cinema, para conhecer um pouco mais sobre a história do cinema, que é estudar um pouco mais sobre essa sétima arte, tá? Obrigado, gente. Olá, bom dia a todos, bom dia, professor. Como nós podemos ver, né, toda a reflexão que nos traz o filme de Hugo Cabret, aquilo que já foi posto anteriormente, né, toda a trajetória, a origem do cinema, os personagens que o filme de Hugo Cabret homenageia, principalmente a demonstração da origem do cinema. Após toda essa reflexão, nós podemos aqui mostrar quais são as possibilidades de se trabalhar o filme, a invenção de Hugo Cabret em sala de aula, né? Por exemplo, quais são as áreas curriculares que a gente pode trabalhar esse filme, quais são as disciplinas, os temas que podemos trabalhar em sala de aula, né? Então, as áreas curriculares que podemos trabalhar esse filme são linguagens e códigos e ciências humanas. São as duas áreas curriculares que ter possibilidade de se trabalhar esse filme, né? E as disciplinas são língua portuguesa, por se tratar de um filme que foi extraído de um livro, né? De um livro que passou para um filme, ou vice-versa, né? E podemos trabalhar também com a disciplina arte, história e sociologia. E aí, quais são os temas que podemos desenvolver nesse contexto? Pluralidade cultural, segunda revolução industrial, tecnologia e imperialismo, né? Mas, antes de tudo, as orientações preliminares logicamente, propor aos alunos, ou então desenvolver um pequeno cinema em sala de aula, que seria colocar o filme de Hugo Cabret para os alunos terem esse primeiro contato, assistir, analisar alguns pontos, criticar. Também eu estava pesquisando ontem sobre esse livro, de Hugo Cabret. Oxalá se pudéssemos colocar os alunos em contato com esse livro, seria interessantíssimo, né? E nesse vídeo que eu vi ontem, cada aluno tinha um livro em mão. É um livro que aparentemente parece ser cansativo a leitura por conta do quantitativo de páginas,
O livro de Hugo Cabret tem 500 laudas, né? Só que dessas 500 laudas, quase metade do livro ele é ilustrativo. Ele tem desenhos, mas não são desenhos casuais. São desenhos que nos trazem, né? Que podemos, que dá a possibilidade do aluno a fazer essa leitura visual também, tanto a narrativa do filme quanto a leitura visual. E aí a gente leva-nos à reflexão de que esse filme, a importância desse filme, esse filme é interessantíssimo, porque ele trabalha a questão do cinema e a questão da literatura também. Olha aí as várias possibilidades. Então, antes de tudo, antes de qualquer atividade prática, assistir o filme e também a possibilidade desses alunos terem esse contato direto com esses livros. Então, nós temos aqui, por exemplo, a orientação de formar 4 grupos de alunos. Esse trabalho em grupo é interessante porque, por exemplo, dentro de cada grupo, cada um pode ter uma leitura diferenciada do outro, trazer uma reflexão diferenciada, apesar do que o filme já propõe, né? Então aí, olha, propõe a divisão da classe em 4 grupos, de modo que cada grupo fique mais atento a uma das questões a seguir. Aí tem uma questão para cada grupo, né? Digamos que o grupo 1 observe aqui, olha, o nome do dono da loja de brinquedos e a sua forma de agir e pensar, né? E nessa proposta aí, os alunos já iriam descobrir, né, que o dono da loja é o Georges Méliès, né, que é um personagem interessantíssimo aí para o cinema. E o outro grupo ficaria aqui, olha, os filmes antigos que aparecem dentro do filme, né, como por exemplo a saída da fábrica Lumière e a chegada do trem à estação dos irmãos Lumière, né? Seria, antes de tudo, como diz o caso, antes de entregar as atividades, fazer com que esses alunos por si só observem, né, os filmes, os personagens que são homenageados dentro do filme. Outro grupo ficaria aqui com a sequência da biblioteca da Academia de Cinema, quando Hugo e Isabelle descobrem o livro A Invenção dos Sonhos, né? Aí essa parte do filme que eu achei bastante interessante também, porque motiva, né, até mesmo motiva os alunos, a questão da leitura, leva os alunos a se interessarem mais pela leitura, né? Essa descoberta aí desse livro, A Invenção dos Sonhos, juntamente com o personagem de Isabelle, que foi um personagem também que foi importante para o protagonista Hugo Cabret, ajudou bastante, né, para chamar a atenção aí desse público, até porque a intenção desse filme, uma das intenções desse filme, é justamente chamar a atenção de todos os públicos, mas principalmente do público das crianças, né? Através de toda a imagem que o filme propõe, toda a atmosfera, toda a fantasia que o filme mostra, né? E, por fim, não menos importante aqui, o último grupo ficaria com a imagem que lhe foi mostrada com a lua e a bala de canhão, né, que foi um filme de Georges Méliès, né? Toda essa leitura da lua com um canhão ali fincado nos olhos, né? De que forma esses alunos fazem essa leitura a essa imagem, né? E além disso, aqui, olha, após a exibição, converse com os alunos sobre o que entenderam do filme. Então,
Olha aí essa imagem aí, ela já nos mostra que o professor lhe propôs aí uma roda de conversa. Essa roda de conversa é importante por conta da socialização daquilo que cada aluno absorveu, né? Observou quanto à orientação do professor. E o professor aí vai pedir que cada grupo faça a exposição de sua observação. Então aí cria todo um ambiente de aprendizagem, né? E além dessa atividade aí, tem os desdobramentos, né? Eu coloquei aqui como desdobramento porque pode se trabalhar muito além disso, né? Esse trabalho aí que foi proposto são para alunos de 11, 12 anos de idade, alunos de 5º ano, de 6º ano. É justamente pelo que o público que o filme chama a atenção, né? Aqui, olha, desdobramento. Aqui eu coloquei 4 desdobramentos. No filme, a discussão sobre a trilha sonora merece um destaque especial, que foi uma situação aí que a gente não discutiu quase, porque o filme em si, ele já é uma bela homenagem ao cinema, né? Uma reflexão, uma história de amor ao cinema, as pessoas que curtem essa 7ª arte aí, né? Aí começa lembrando com os alunos cenas do filme nas quais ela foi marcante. Destaque as cenas em que a trilha sonora assumiu o papel de reforço do roteiro, né? Então a gente já vê que podemos trabalhar também a questão da trilha sonora, as várias possibilidades de trabalhar essa questão da trilha sonora. Segundo ponto aqui, olha, se preferir, reproduz a trilha de outros filmes icônicos da chamada 7ª arte. Ou seja, aqui propõe vários tipos de filme também, né, como O Tubarão, de John Williams, Jurassic Park, Caçadores da Arca Perdida, entre outros filmes que se pode fazer um paralelo com a trilha sonora do filme de Hugo Cabret. Terceiro ponto aqui, olha, seria interessante trabalhar também com os outros elementos da linguagem cinematográfica presente no filme, tais como os sons incidentais, os cortes, a fotografia, o movimento da câmera, o elenco, os efeitos especiais. Então, olha só esse desdobramento, né? As várias possibilidades de trabalhar o filme de Hugo Cabret. A quarta aqui, olha, nas aulas de sociologia ou de história, converse com os alunos sobre o processo de industrialização na virada do século na Europa. Após essa conversa, peça que eles individualmente ou em pequenos grupos pesquisem sobre as características do período retratado no filme, no que diz respeito ao imperialismo, às necessidades do capitalismo, a condição da classe operária e da massa urbana, justamente porque o filme de Hugo Cabret ele passou aí nesse ambiente, né, de industrialização. Então, a proposta de se trabalhar o filme de Hugo Cabret em sala de aula são essas, e com todos esses desdobramentos e o que surgir, né, em sala de aula. Apesar do próprio filme em si, a partir do momento que o professor ele coloca esse filme para ser assistido em sala de aula, ele já é um trabalho interessante, uma atividade interessante para desenvolver no aluno esse interesse dessa observação visual, da observação das narrativas do filme, o contato direto com esse livro também, né? Eu bato nessa tecla aí, seria interessantíssimo o aluno ter o contato direto, porque iria ali desenvolver no aluno o interesse pela literatura, pela leitura, né? E encerramos aqui com essas várias possibilidades de trabalhar o filme de Hugo Cabret em sala de aula.